Ao ver o velho, uma linha divina, daquelas que fariam até uma espada de luz sentir inveja, surgiu diante de Xisheng e simplesmente perfurou tudo no caminho. E não estamos falando de um raiozinho qualquer, não. Até mesmo Lueng, que já tinha visto coisa estranha demais para um só encarnar, ficou de queixo caído. Na mitologia antiga, o filho do Imperador Celestial é conhecido como o Corvo Dourado, mas ele não vem só para brilhar no Instagram dos deuses, não. Cada corvo dourado carrega nas costas a nobre e quente missão de fazer o sol dar sua voltinha diária. Cada um representa um sol. Então, quando os 10 filhos aparecem no céu ao mesmo tempo, bom, digamos que os rios secam, a terra racha e tudo vira churrasco celestial. Nenhum ser vivo sobrevive. É basicamente um spoiler do Apocalipse. Enquanto contemplava essa memória épica, Lu Sheng entendeu. O que ele havia presenciado era fruto da vida inteira de dedicação de Xisheng. Aquilo era uma técnica marcial única, o tipo de coisa que você não aprende em tutorial de YouTube. Com ela, Xisheng planejava alcançar o nível de Grande Marechal, 8º grau, um verdadeiro boss final. O nome dessa técnica? 10 filhos no mesmo céu. Poético, assustador e, claro, épico. Agora é minha, declarou Lu Sheng com um olhar que dizia: vou dar um soco nessa escuridão aqui rapidinho. Um novo dia começava. O céu brilhava e Lueng acordava em seu quarto, ainda sentado na cama, quando sentiu algo diferente. Sua energia psíquica mudou. Resolveu condensá-la numa bola de cristal rosa, por que não? E para sua surpresa, funcionou. A quantidade de energia não parecia muito diferente, mas a qualidade era como comparar o ar com uma bola de aço forjada no fogo do Olimpo. Ele apertou o punho e sorriu, todo satisfeito. Mesmo que a forma de condensação fosse a mesma, a tilts, resistência e qualidade estavam em outro patamar. Lueng estava tão feliz com seu novo up que nem percebeu que tinha, sem querer, erguido um prédio inteiro. Literalmente. Pessoas dentro, fora e até o pombo da esquina ficaram em pânico. Com cara de "quem foi que fez isso?", Lueng percebeu que agora podia levantar objetos absurdos com um simples toque. E claro, começou a calcular mentalmente quantas vezes sua energia ficou mais forte. Spoiler: muitas. Mas mesmo com todo esse poder, ele sabia. Ainda precisava treinar mais para controlar tudo direitinho. Enquanto colocava o prédio de volta, como quem devolve um vaso que derrubou sem querer, Lueng refletia. Isso que eu tô sentindo agora é algo que um artista marcial comum nem sonha em alcançar. Ele já estava entrando oficialmente no clube dos seres extraordinários. Só com sua energia psíquica, poderia derrotar artistas marciais de nível 3 ou até 4 com facilidade. Mas calma que tem mais. Agora, ele também possuía um campo de força de mestre marcial. Ok, era só uma camada bem fininha, tipo casca de ovo de galinha, mas ainda assim, era um começo. O do mestre zumbi, por exemplo, era comparável ao de um avestruz blindado. Mesmo que fraquinho, esse campo de força era a semente da vontade de um verdadeiro mestre. E um dia, essa semente ia virar uma árvore imponente, talvez até com Wi-Fi e tudo. Pouco tempo depois, na sala do Grande Mar e Céu, Lu Sheng estava sentado tranquilamente segurando o celular. Conversava com alguém que pediu desculpas e disse que chegaria em breve. Ele, agora fora do acampamento de treinamento e das marmitas de carne de monstro, percebeu que precisava urgente de suplementos para manter o nível. Era hora de visitar a dona do Zingon Medicinal Hall. E aí chegou ela, Suzy, elegante, ofegante e com atributos notáveis. Ao ver Lueng, pensou: ah, só um estudante, vai ser moleza. Mal sabia ela que estava lidando com um protagonista. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Lueng a cortou com um. Assim que a proprietária do Medicinal Hall chegou, Lu Sheng, todo cavalheiro, ou pelo menos tentando parecer um, a convidou para se sentar. Segurando o prato de comida como se fosse um troféu, ele comentou com toda a seriedade do mundo que o bife daquele restaurante era maravilhoso. E, sem cerimônia, perguntou se ela se importaria de almoçar enquanto conversavam. Claro que não, respondeu Suzy, entregando o casaco a uma garçonete e pensando consigo mesma. Ótimo. Agora como começo essa conversa sem parecer uma completa amadora? Antes que pudesse decidir, Lu Sheng simplesmente pediu 40 porções de bife premium. Isso mesmo, 40. A garçonete, já acostumada a ver clientes exóticos, apenas sorriu e anotou o pedido sem piscar. Já Suzy pensou: esse cara é um porco disfarçado ou só um artista marcial com apetite de dragão? O detalhe que a deixou realmente assustada foi outro. Cada porção custava 1.280 moedas. Multiplicado por 40, 51.200 moedas. O suficiente para comprar um cavalo, uma casa simples ou até pagar um ano inteiro de aluguel numa boa cidade. Suzy engoliu em seco e pensou: será que esse tal de Lu Sheng vai ter a cara de pau de pedir para eu pagar a conta? Para completar, ele ainda virou para ela e perguntou com naturalidade se queria pedir algo. Ela recusou educadamente, dizendo que já havia comido. E ele, sem cerimônia, pediu que a garçonete servisse o mais rápido possível porque estava morrendo de fome.
Definitivamente um porco, pensou Suzy, forçando um sorriso. Mas antes que pudesse abrir a boca, Lu Seng lançou um arquivo na mesa com informações detalhadas sobre ela, como se fosse um detetive particular. Ali estava tudo. Que ela era uma curandeira de 22 anos, morava em sua casa ancestral em Wangen City, na província de Ning'an, e descendia de um trisavô que começou como simples aprendiz em uma loja de remédios. Esse mesmo trisavô, graças ao talento em artes marciais e alquimia, acabou virando um alquimista de nível 5 e fundando a renomada Zinon Medicinal Hall. Enquanto ele falava, Suzy começava a ficar cada vez mais furiosa. Mas Lu Seng não se importava com o humor dela e continuava o monólogo. Agora existiam 213 filiais da empresa espalhadas por mais de 20 cidades na província de Dongyin. Prestígio? Já foi grande, mas, segundo ele, tudo despencou na época do pai dela por causa de má administração. Irritada, Suzy retrucou. Tudo isso dá pra achar fácil na internet. Está tentando me impressionar com sua boa memória? A conversa foi interrompida pela garçonete trazendo a montanha de bifes. Enquanto atacava a comida como um guerreiro em batalha, Lu Seng respondeu calmamente que sabia mais do que a internet poderia revelar. Ele sabia, por exemplo, que a mãe dela não voltava à província de Dongmen havia quase 20 anos por causa de problemas familiares, e que Suzy sequer chegou a conhecê-la. Além disso, acusou-a de ser a culpada pelo colapso acelerado da empresa por não atualizar a gestão. Suzy ficou vermelha de raiva, mas manteve a compostura. Então veio a bomba. Segundo ele, a família Shen estava por trás da queda da Zinon Medicinal Hall, sabotando-a secretamente ao longo dos anos. Suzy explodiu. E que provas você tem disso? Com o garfo ainda na boca, mastigando calmamente, Lu Seng respondeu. Provas? Basta perguntar ao seu pai. Depois ainda comentou que a carne era nutritiva, saborosa e lhe daria energia suficiente para mais 3 dias de treino. Suzy, por outro lado, foi jogada de volta às lembranças amargas. Sua mãe a deixou aos 2 anos de idade, e desde então, o negócio da família só declinava. Enquanto Suzy mergulhava em pensamentos, Lu Seng continuava mastigando e soltando revelações. Sempre que ela fechava um novo acordo, de repente tudo desmoronava. Segundo ele, havia forças misteriosas puxando os fios por trás. Cansada, Suzy levantou-se e disse que verificaria tudo o que ele havia falado. Foi então que ele mudou de assunto. Colaboração. Ele seria responsável por fornecer prescrições médicas e treinamento especializado, enquanto o Medicinal Hall cuidaria da produção e vendas. Só que, claro, queria 90% do lucro. Suzy quase engasgou. Por que não leva logo tudo? Ele recuou para 70%, mas logo acrescentou que precisava de mais 20% extras. 10% para a colaboração de longo prazo e outros 10% para livrá-la dos problemas irritantes. Em outras palavras, ele oferecia ajuda contra a família Shen para provar seu valor. Lu Seng revelou seu poder. Além de artista marcial de 18 anos, era também um raro mentalista psíquico. Suzy ficou boquiaberta. Aquilo explicava muita coisa, mas também a deixava desconfiada. Mesmo sem responder de imediato, ela sabia que se o que ele dizia fosse verdade, mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar os Shen. Relutante, concordou. Com as condições, e Lu Seng então mostrou um USB com a fórmula do caldo de fortalecimento muscular e sanguíneo. Garantiu que ela podia confiar nele, que registraria a patente e que ela poderia consultá-lo em qualquer etapa. Só não queria se incomodar com a parte de produção. Antes de sair, ainda avisou que em breve usaria o laboratório dela. Sozinha, Suzy suspirou fundo. Tinha a impressão de não estar lidando com um garoto de 18 anos, mas com alguém de peso e influência. Foi nesse momento que a garçonete voltou, sorridente, e perguntou: A senhora vai pagar a conta? Suzy quase caiu da cadeira. Mas não fui eu quem comeu. A garçonete insistiu e entregou um papel enorme, com tantos números que parecia a lista de gastos de um rei. 90 itens, totalizando 11.200 moedas, mas com um desconto generoso de 200. No fim, apenas 11.000. Suzy tocou a testa e murmurou: Definitivamente, esse Lu Seng é um porco. E um porco caro. Suzy ainda tentava entender a matemática absurda dos 90 itens quando só tinha autorizado 40 porções. Já sem paciência, perguntou o porquê. A garçonete, com um sorriso vitorioso digno de quem acaba de ganhar na loteria, explicou. O jovem só comeu aqui as 40 porções, mas pediu 50 itens para a viagem. Disse que era para a família dele. Suzy sentiu a alma deixar o corpo. Família ou exército? Pensou, sem acreditar. Então, a senhora prefere pagar em dinheiro ou cartão? Insistiu a garçonete, ainda sorridente. Com lágrimas nos olhos e um suspiro de derrota, Suzy pegou o cartão. Enquanto assinava a conta, só conseguia pensar. Lu Seng, você ainda vai me pagar por isso. Por outro lado, a garçonete agradeceu efusivamente, quase cantando. Muito obrigada por sua preferência. Volte sempre. Mais tarde, no apartamento de Lu Seng, sua mãe ficou de boca aberta ao ver a caixona de comida. Filho, o que é isso? Bife de alta qualidade, mãe.
Hoje a senhora não precisa cozinhar, respondeu ele, triunfante. A mãe reconheceu logo a embalagem de restaurante, caro, e resmungou. Se queria bife, eu podia fazer em casa. Não precisa gastar tanto dinheiro com essas bobagens. Lu Seng deu de ombros e com sua cara mais inocente do mundo disse: Relaxa, mãe, eu nem paguei. Foi uma herdeira rica que insistiu em me tratar. Eu até tentei recusar, mas sabe como... Ela não me deixou. Suzy, em algum lugar da cidade, espirrou na mesma hora. Tenho certeza que estão rindo da minha cara agora. De volta ao apartamento, a mãe de Lu Seng olhou firme para ele. Não faça isso de novo. Mesmo que insistam, viver às custas dos outros não é certo. Ele apenas riu sem jeito. Então a mãe comentou: Ah, o professor Zong passou aqui. Várias vezes perguntando por você. Ao ouvir o nome, Lu Seng caiu em si. Já fazia muito tempo que não aparecia na escola. Decidiu que iria no dia seguinte. No outro dia, na terceira escola secundária de Bai, o professor Zong estava em seu escritório quando alguém bateu a porta. Ele ia perguntar quem era, mas ao ver Lu Seng, ficou surpreso. O garoto entrou sorridente, segurando um vaso de bonsai. Professor, trouxe isso para o senhor. Era um pedido de desculpas. Afinal, ele havia estragado o bonsai do mestre antes. O professor ficou comovido pelo gesto, mas também surpreso com a mudança de atitude. Não fazia tanto tempo que Lu Seng estivera ali, mas parecia outro homem. Ele convidou o jovem a entrar, acendeu um cigarro e comentou: Seus procedimentos de saída da escola já estão quase prontos. Sinceramente, achei que só o veria de novo na TV. Curioso, perguntou quais eram seus planos para o futuro. Sem titubear, Lu Seng respondeu: Vou participar da seleção Estrela da Manhã e depois da avaliação da Associação de Mentalistas Psíquicos. O professor quase deixou o cigarro cair. Suando frio, levantou-se e perguntou se tinha ouvido direito. Sim, professor. Foram os instrutores do acampamento de treinamento que me recomendaram. Eles descobriram meu talento. Zong ficou sem palavras. No fim, deu apenas um tapinha no ombro do aluno e disse que não havia mais nada que pudesse ensinar. Incentivou-o a trilhar seu caminho, fazer um nome no mundo e assegurou que o apoiaria sempre. Lu Seng agradeceu educadamente e se despediu. Enquanto o via partir, o professor refletiu. Havia subestimado aquele garoto. Não era apenas o orgulho da terceira escola secundária de Bai City, mas talvez o orgulho de toda a humanidade. Na noite, sala de aula, a vida seguia normal. Alguns alunos dormiam, outros jogavam no celular. O professor suspirava, batia o livro na mesa e tentava acordar os desatentos. Chegou até a dar uma bronca. Se quiserem entrar na Universidade Marcial, precisam levar as matérias culturais a sério. No fundo da sala, Zhu Xing bocejava de tédio. Virou-se para Li Qimin e perguntou se ele queria ir ao café da internet, depois da aula. Mas Qimin recusou, explicando que tinha se inscrito numa escola de artes marciais suplementar e precisava treinar mais. Xing ficou confuso. Tinha notado o esforço incomum do amigo nos últimos dias. Mas antes de continuar a conversa, o professor explodiu. Vocês dois de pé! O que tanto cochicham aí? Foi nesse momento que a porta da sala se abriu. Lu Seng entrou, sorridente, acenando para todos como uma celebridade. A turma inteira ficou em choque. Alguns murmuravam sobre suas conquistas, outros comentavam que até o prefeito queria que a filha casasse com ele, boato que ele havia recusado para se dedicar às artes marciais. Uma garota corou só de vê-lo, outro colega queria pedir autógrafo. O professor surpreso deu boas-vindas calorosas. Lu Seng explicou que queria apenas assistir uma última aula cultural antes de encerrar sua passagem pela escola. Ele se sentou em seu antigo lugar e todos os olhos ficaram grudados nele. O professor retomou a lição, mas ninguém prestava atenção. Xingyi murmurou que ainda não acreditava estar na mesma turma que um prodígio desses. Já Li Qimin, o melhor amigo de Lu Seng, mal conseguiu dizer uma palavra, apenas o observando em silêncio, orgulhoso. Quando a aula terminou, todos se levantaram, mas os olhos ainda estavam em Lu Seng. Ele sorriu e se despediu, dizendo que nunca esqueceria seus colegas. Li Qimin, emocionado, quase chorou quando o amigo colocou o braço sobre seu ombro e disse para ele dar o seu melhor. Sentindo a força daquela amizade, declarou em voz firme: Mesmo que eu morra de exaustão, chegarei à Universidade Marcial. Mais tarde, já em seu quarto, Lu Seng refletia diante do computador. Ele havia convencido Suzy a comprar os materiais necessários para o caldo de fortalecimento muscular e o elixir de nutrição da medula. Ambos com efeitos especiais para ossos e músculos, e ainda com ótimo custo-benefício. Se tivesse quantidade suficiente, poderia avançar até o nível 4. Quanto à arma do mentalista psíquico, Lu Seng ainda não... Lu Seng sabia que precisava de uma arma psíquica própria, mas havia um detalhe burocrático. Só poderia comprá-la oficialmente depois de passar pela avaliação da Associação de Mentalistas Psíquicos. Caso contrário, seria comandar com uma placa de neon dizendo: Olhem pra mim, sou suspeito. Sem querer chamar atenção nem incomodar seus contatos o tempo todo, decidiu que teria que resolver isso rápido, antes mesmo da seleção Estrela da Manhã. Curioso, deu uma olhada no catálogo de armas da rede estelar.
quase caiu da cadeira. Ao ver o preço da Eternal Bladewell, nessa hora percebeu que não estavam brincando. O mundo das armas psíquicas era um mercado para milionários. Cruzando os braços, começou a calcular. Precisaria de aço denso para forjar as lâminas das rodas e planadores celestiais. Só que cada grama desse material já valia milhares de dólares, e uma única lâmina da roda pesaria pelo menos 1 libra, equivalente a mais de 5 milhões só em matéria-prima. E isso sem contar os materiais complementares. E havia ainda outro problema. Sua energia psíquica era tão poderosa que as lâminas comuns de aço denso provavelmente não aguentariam. O próximo passo lógico seria usar mitril, mas aí o custo disparava para 10 vezes mais. Impossível bancar. Depois de muito pensar, deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.